Certamente você já ouviu falar que as pessoas podem ter o seu direito de dirigir suspenso. A gente chama isso de penalidade, que é a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Esta penalidade pode ser aplicada não só pela soma de pontos, mas também pelo cometimento de infrações específicas. Essa mini aula tem o objetivo de esclarecer para você como qualquer condutor poderá ter o seu direito de dirigir suspenso. Olá, eu sou o professor Carlão, muito bem-vindo ao Manual do Trânsito. A mini aula de hoje é justamente para esclarecer sobre esta penalidade que muito é disseminada, muitas pessoas inclusive já estão cumprindo-a, mas que por vezes geram dúvidas em relação a quando o condutor poderá ter esse tipo de pena lá no seu prontuário, ficando momentaneamente sem poder dirigir. A suspensão do direito de dirigir, primeiramente, é importante dizer que ela pode acontecer não só na esfera administrativa, que é o tema que nós vamos trabalhar hoje, mas também na esfera penal. Nessa esfera penal não vamos nos ater hoje, mas posso te adiantar que não é somente quem já tem habilitação que pode ter a suspensão do direito de dirigir, mas também a proibição de se obter tanto a permissão para quem não é habilitado, quanto a CNH definitiva para quem é permissionário. Esta, na esfera penal, é de 2 meses a 5 anos. Quem vai determinar é o juiz. Mas o vídeo de hoje, como eu falei, é para falar da suspensão do direito de dirigir na esfera administrativa. Então, primeira coisa que é importante se dizer, a suspensão do direito de dirigir, como qualquer outra penalidade, não vai acontecer no momento em que se comete a infração. Toda e qualquer penalidade só acontece posteriormente, depois que o infrator ou o suposto infrator terá todas as condições para fazer o seu recurso, para tentar cancelar esta penalidade. Então é importante dizer, por exemplo, que quando alguém está dirigindo sob influência de álcool, que é uma infração que prevê a suspensão do direito de dirigir, na hora em que o agente de trânsito recolhe a sua CNH, ele não está suspenso. Esse recolhimento é só para impedir que ele continue dirigindo no estado em que ele está, sob influência de álcool. Mas, posteriormente, ele pega a sua carteira de volta e continua dirigindo. A suspensão só vai acontecer depois, quando ele tiver todas as chances de se defender. Então, é a perda momentânea, temporária, mas só acontece posteriormente, depois que o infrator tiver todas as condições para se defender. Essa suspensão, repito, administrativamente, ou seja, pelo cometimento de infrações, ela pode acontecer de 2 formas. A primeira delas é somando uma determinada pontuação, o acúmulo dessa pontuação no período de 12 meses. É muito comum as pessoas falarem em 21 pontos, mais de 20 pontos, mas para que não tenha dúvidas, qualquer condutor poderá ter o seu direito de dirigir suspenso quando ele atinge 20 pontos, ou seja, quando ele supera os 19 no período de 1 ano. Mas quando falamos da suspensão por soma de pontos no período de 1 ano, não é dentro de 1 ano corrido. Dentro de 2018 eu não posso somar 20 pontos. Não, é no período de 1 ano a contar da primeira infração. A outra forma de ser suspenso é quando se comete infrações específicas. O Código de Trânsito Brasileiro prevê algumas infrações, no total são 20 comportamentos em que somente cometendo aquela infração já poderá ser aberto um processo de suspensão do direito de dirigir. É importante que todo mundo saiba que isso vai estar escrito lá no código. Então, por exemplo, quando se avança o sinal vermelho, está lá, avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória. Infração gravíssima, penalidade, multa. Então, ele não está prevendo que haja uma outra penalidade além da multa. Mas, por exemplo, no caso de dirigir ameaçando pedestres, artigo 170, ele diz lá, dirigir ameaçando pedestre ou os outros veículos, penalidade multa
e suspensão do direito de dirigir. Então, todas as vezes que no artigo a penalidade já vier expressa suspensão do direito de dirigir, é porque aquela infração suspende sozinha. É uma infração autossuspensiva, ou seja, não há a necessidade de somar 20 pontos. Ela, por si só, isoladamente, já prevê a suspensão do direito de dirigir. Agora, quais são os prazos dessa suspensão? Todas as vezes que a suspensão for por soma de pontos, ou seja, no período de 12 meses, 20 ou mais pontos, a suspensão será de no mínimo 6 meses, no máximo 1 ano. Inclusive, antes da Lei 13.281, era no mínimo 1 mês. Ampliou-se para no mínimo 6 meses. Quem decide esse prazo? A autoridade de trânsito que vai impor essa penalidade. No caso, o diretor-presidente do DETRAN, é o dirigente máximo dos órgãos executivos de trânsito dos estados. Bom, mas este prazo de 6 meses a 12 meses é para o primeiro momento em que ele soma 20 pontos no período de 1 ano. Se houver uma reincidência em 12 meses, então a suspensão não será mais no mínimo 6 meses, no máximo 12 meses, e sim no mínimo 8 meses e no máximo 2 anos, para quem for reincidente nos últimos 12 meses. Mas como eu falei, além da soma de pontos, existe a suspensão pelo cometimento de infrações específicas, que a gente chama de infrações mandatórias ou mesmo de infrações autossuspensivas. São aquelas que, cometendo-a isoladamente, já pode suspender. Então, nesses casos, por infrações específicas, nós vamos ter algumas peculiaridades. O que é que acontece? Existem 20 infrações que estão distribuídas em 12 artigos. Daqui a pouquinho eu vou mostrar quais são esses artigos. E no caso de 17 dessas infrações, das 20 totais, o período de suspensão é de no mínimo 2 meses, no máximo 8 meses. Mas nos casos de reincidência, esse prazo já é ampliado para no mínimo 8 meses, no máximo 18 meses. Mas como eu falei, isso são para 17 infrações. E por que isso acontece? Se são 20? Porque das 20, existem 3 infrações que o prazo já está descrito na própria lei, que é um prazo de 12 meses. Então, para que você entenda, de 20 infrações autossuspensivas, 3 delas suspende por 12 meses. As outras 17 são, como está aqui no quadro, de 2 a 8 meses e na reincidência de 8 a 18 meses. Então vamos ver agora quais são essas infrações. Como eu falei, existem 20 infrações divididas em 12 artigos. E por que 12 artigos e 20 infrações? Porque existem 2 artigos, o 244 e o 176, que tem 5 incisos cada uma. Neste caso, são 5 infrações distintas dentro destes mesmos 2 artigos que suspendem a infração de forma isolada, né? Então, qualquer uma delas. Vou deixar aqui todos os artigos que prevêem essa suspensão. Então, a gente tem aí 165, 165A, tanto o 165 que é dirigir sob influência de álcool, quanto o 65A, que é recusar-se a fazer qualquer teste para constatação de alcoolemia, o prazo é definido de 12 meses. Continuando, 170, 173, 174, 175, 176, do 1 ao 5, 191, 210, 218, inciso 3º, 244, do 1 ao 5, e o 253A, esse último também 12 meses. Então perceba, dessas 20 infrações que vocês estão vendo aí, são 12 artigos. O artigo 176 tem inciso 1, 2, 3, 4, 5, que prevê suspensão isoladamente. O 244 também tem inciso 1, 2, 3, 4, 5, que prevê isoladamente suspensão, mas nesses 12 artigos, como você tem esses 2 com 5 incisos cada um, são 20 infrações. Como eu falei, 3 delas, 165,
165A, 253A já tem a definição no próprio Código de Trânsito que a suspensão é por 12 meses. Os outros 17 obedecem àquela regra do slide anterior, 2 a 8 meses e na reincidência 8 a 18 meses. Bem, eu espero que essa informação tenha sido útil. Eu fiz de forma sucinta, não falei artigo por artigo, que eu acho que era o ideal para a gente poder esclarecer, porque quem conhece aqui o canal sabe que eu gosto de fazer vídeos o mais sucinto e preciso possível. Mas se você quiser deixar aí nos comentários para que eu possa falar dessas 20 infrações, uma a uma, deixa aí nos comentários. Dependendo aí da quantidade de comentários, eu vou saber se vale a pena realmente fazer um vídeo específico para falar de todas as infrações que prevêem suspensão. Agradeço você que chegou até aqui e peço para que você não esqueça de deixar o like e compartilhar essa videoaula aí para outras pessoas. E se não for inscrito no canal, se inscreva, porque se o assunto é trânsito, assunto aqui nunca vai faltar. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.